Bom dia, meus irmãos. Que a paz e a graça do Senhor sejam conosco. Bom dia. Nós vamos ter a lição de hoje, irmãos, a lição de número 7. Aqueles que estão acompanhando, pela revista, temos a lição hoje, número 7, que tem como título hoje, os dirigentes do culto. Então, é uma oportunidade muito boa, excelente, melhor dizendo, para a gente rever e talvez até aprender um pouco mais a respeito dessa ferramenta que é a direção do culto, Tá? Para tanto, nós vamos utilizar o mesmo versículo, que é 1 Coríntios 14, 40, que é o versículo chave. Diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem, Então, temos como base da lição aqui o texto que é 1 Coríntios, a partir do versículo 26, 1 Coríntios 14, a partir do verso do número 26, e vem falando aqui exatamente a respeito da ordem no culto, Então, nós vamos ter, como disse, a oportunidade de discutir um pouco mais a respeito desse tema. A lição, as duas lições passadas aí, a gente tratou também do assunto, mas foi dentro de um aspecto geral, no culto, Então, várias situações dentro do culto, como organização, como a música, como a própria palavra, como também a direção. Mas a lição também, essa revista vai nos trazer, irmãos, a possibilidade de alguns temas serem discutidos particularmente, Então, hoje, por exemplo, nós vamos tratar especificamente da questão da direção no culto, Então, já falamos bastante, umas 2 semanas atrás, e a gente chama aquilo ali de desconstrução para reconstrução, Muitas ideias, muitas opiniões, mas hoje, então, nós vamos seguir aqui. Vamos continuar, evidentemente, ouvindo as opiniões, mas, evidentemente, nós temos aqui um encaminhamento, Não só o ordenamento da lição e do ensino também direcionado para o tema, mas também, evidentemente, encaminhamentos para tal, Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? O dirigente do culto, O alvo da lição nós temos, então, refletir sobre a responsabilidade e a seriedade que cerca o trabalho dos dirigentes do culto, atentando para os princípios básicos que devem nortear a função, compreendendo que a mesma exige autoridade espiritual e precisa ser exercida com temor e tremor perante o Senhor, Então, é claro que a gente já começa enfatizando que a questão da direção do trabalho, aquele que vai dirigir o trabalho, ele tem naquele momento, irmãos, evidentemente, a mesma responsabilidade que tantos outros têm também, certo? Desde quando aquela é a parte dele, não é? Então, um culto, ele completo, ele é feito de partes, Quando todas essas partes se juntam, se juntam, formam o quê? Aquilo que foi o culto naquele dia, naquela noite, Então, tivemos aqui a introdução, daqui na música hoje de manhã, Estamos fazendo agora o estudo e depois o encerramento. Quando você coloca isso, gravou, soltou, está na mídia, então você viu que você tem um culto completo. Então, cada parte desse culto, ela é importante, tá? Então, assim, a Romília até falou comigo certa vez,
a questão da importância da palavra é mais importante do que aquilo. Olha, a palavra, claro que sim, é importante por causa do significado e da responsabilidade que ela traz, que é pregar o evangelho. Mas no sentido cultico, tá certo? Como um programa, como uma liturgia a ser cumprida, toda parte é importante. Então eu diria, por exemplo, que você que vai dirigir o culto, tá? A sua parte é tão importante quanto a do pastor. Tá certo? Você que vem para a técnica ali, a sua parte é tão importante quanto a do pastor. Hoje de manhã, neste momento, eu sou imbuído da maior responsabilidade, por quê? Porque eu estou com o microfone na mão e falando. Mas se a pessoa da técnica não estiver transmitindo, não vai ter. Então a parte dele não foi feita. Então significa que se ele não transmitir, significa dizer que ele não fez a parte dele. Qual é a parte dele? É transmitir. Então faça bem. Não é verdade? O louvor não chegou no momento ali. Não temos aqui, choveu, não conseguiu passar, a cidade estava inundada, não sei o quê. Não, vamos começar sem música. A parte da música não foi feita. Por alguma razão, não é verdade? Então, assim, aquele momento, irmão, que você está exercendo o seu ministério, mesmo que seja momentâneo, ali tem importância. Certo? A direção do culto, como é o caso hoje, ela nos traz responsabilidade, né? Muita responsabilidade e também seriedade. Isso nos leva a dizer, e nós vamos ver com muito detalhe, que quando eu vou fazer o programa, se eu estou imbuído, e vamos tomar o nosso exemplo aqui, né? A gente tem uma programação mensal. Então eu já sei que dia 22 ou 27, 28, não importa, eu já estou na programação. Então perceba que eu tenho tempo para aquilo ali. Não é verdade? Então se eu tenho tempo para aquilo, eu já começo a trabalhar a direção do trabalho ali. Tá? Porque aquilo que eu faço, irmãos, na casa de Deus, ela vem carimbada de responsabilidade e seriedade. Tá? Não é interessante que a pessoa, o irmão que vai dirigir o culto, 4 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde, se apresse ali, bota um papelzinho e comece a tentar tomar inspiração. Não é assim que a banda toca. Porque a sua parte de fazer é a direção. E se a sua parte é a direção e faça só a sua parte, então você tem no mínimo uma semana inteira para trabalhar ali. Pensar no tema, meditar, né? Programar, discutir, conversar com o grupo de louvor, sugerir, tá? Ou seja, você tem uma semana inteira para fazer aquilo ali. De sorte que quando você chega no domingo, seu programa está pronto. Porque é a sua parte para fazer. Né? Deixa a música cantar, deixa a música tocar, deixa o irmão abrir a igreja, deixa a técnica fazer a transmissão, deixa o pastor pregar, não tem problema. Mas a sua parte é fazer a direção do trabalho. Então, esse trabalho é responsabilidade e seriedade juntos, né? Vamos lembrar também que essa direção, ele exige uma autoridade espiritual. E quando nós falamos aquilo, dessa forma, nós estamos dizendo que ele é imbuído de, ou seja, ele é dotado de, certo? Por exemplo, assim, quando você, ou o dirigente, ele é designado para dirigir um culto, ele foi dotado por alguém para fazer aquilo ali. Geralmente a direção da igreja, geralmente o pastor, né? O Joaquim vai dirigir domingo. Então Joaquim foi dotado de autoridade para aquele momento ali. Tá certo? Nós vamos entender um pouquinho lá para frente. E precisa ser exercida com temor e tremor perante o Senhor. Irmãos, em toda a história litúrgica, né? Ou seja, da direção de culto, e vamos ver no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em nenhum momento, você vai ver na Bíblia a direção talvez seja uma palavra forte, mas eu vou usar assim mesmo, com relaxamento, tá?
Ou assim, algum simples caso de exatamente fazer por acaso, sem imbuir da responsabilidade e do temor e do tremor. Em todos os momentos que você vai ver a liturgia, ou direção, ou trabalho a Deus, você vai ver que as pessoas fazem com muito cuidado, tá? E lá no Antigo Testamento você vai ver que assim, a direção era mais pesada, porque o pagamento do erro era com a vida, tá? Era com a vida. Nós estamos lendo aqui na escola dominical, por sugestão da escola, toda a Bíblia, né? Nós estamos ali em Levítico, né? Estamos em Levítico, né? Para alguns, é uma leitura que pode parecer maçante. É verdade? É verdade, né? Pode parecer, foi o que eu disse. Não disse que é. Mas é a palavra de Deus, irmão. Mas perceba como ele vai dizer no detalhe, né? Aí vamos lá só no caso do sacerdote. Ele disse, olha, antes de entrar você vai tomar banho, e ali é banho mesmo, é banho, irmão. Para botar uma roupa de baixo de não sei como, de cetim, não sei como, e por cima a roupa não sei como, e por cima isso, e por cima daquilo, e por cima daquilo, e depois daquilo. Veja o nível de detalhe que Deus diz, como é para entrar na presença dele, né? O nível de detalhe. E quem não fizesse aquilo, ó, aí apareceu ali uns filhos de Arão com um tal de fogo estranho, né? Ele pode fazer também, pai. Não pegou fogo no altar, inventou um fogo lá, queimou uma fogueirinha e trouxe para fazer. O que foi que aconteceu? Zap! Dizimado, irmão. Era filho de sacerdote. Não era pouca gente, não. Era filho de gente, entendeu? E o pai não pode ficar aborrecido, não. Sabe por quê? Porque Deus disse, ele errou. Não era para ter feito desse jeito. Não mandei. E fez. Oi, sim. Me ajuda aqui, Júnior. Sim? Né? Ele repete as leis, ou seja, para a gente fixar bem o que ele quer. Vamos encontrar assim, né? Você tem o Gênesis, Levítico, Número, né? Quando chega em Deuteronômio, ele praticamente ele fala tudo novamente, né? De uma forma mais sucinta, porém, ele vai reenfatizando tudo aquilo que disse, ou seja, é para não esquecer, né? Para fazer exatamente do jeito que ele ordenou, né? Ok, irmãos, então, assim, claro que temos na nossa mente e cabeça, né, no nosso coração, o fato de que a direção do culto, é, antes de tudo, irmãos, um privilégio, viu? Antes de tudo, um privilégio. Quando você é designado para a direção do culto, sinta-se privilegiado. Está certo? Nunca diga, será que não tem mais ninguém, pastor? Tem que ser eu mesmo? Não faz isso, irmão. Servir a Deus e de forma específica é um privilégio. É um privilégio. Imagina, temos aqui quantas pessoas? 60 pessoas, não sei, por aí. Aí você é chamado para dirigir o culto, entendeu? Eu podia chamar as outras 59. Chamei você. A direção, irmão, é um privilégio. Aliás, todo momento que você exerce na presença de Deus ali, é um privilégio. Nós músicos, né, Danilo? A gente reclama às vezes, não tem tempo, é muita coisa e tal, tem que sair a quinta, não sei o quê. Se tem 4 bandas aqui, está entendendo? Mas aquele domingo é você que vai tocar. Isso é um privilégio, irmão. Um privilégio estar tocando para o Senhor na presença dEle. Tá? E é aquilo que se faz, é o ministério teu. Então que o faça com temor e tremor. Né? Diga lá, Igor Laus. Pois não? Pai do Senhor, o senhor falou sobre o livro de Levítico. Eu e a Evelina, a gente traçou uma estratégia para Caleb. Caleb é uma criança ali. Participar também dessa leitura. E está dando certo de modo que a gente está escutando em áudio. E ele tem parado. E até ele mesmo cobra, né? Ali o certo momento. Ele vai lá e marca.
Mas esses dias estava conversando com a Eveline e ficou algumas coisas assim, né? De como a gente falar para as pessoas, porque a gente vê muitas leis que lá diz que é para sempre, né? Eu estava explicando para ela que Cristo veio, né? Aí ela disse, não, mas é porque eu vi uma pessoa da Adventista dizendo que não come camarão, que não come aquele que... Entre outras coisas, né? Mas eu expliquei para ela que Cristo veio, né? E purificou aquilo dali, né? Existe uma passagem lá que vai falar sobre isso lá com Pedro. Enfim, mas a gente estava lendo Levítico e viu que muita coisa diz assim, algumas coisas são para sempre. Como explicar esse para sempre para as pessoas, entendeu? Principalmente assim para um novo convertido. Como explicar isso? É para sempre. Tá entendendo? Muito bem. Eu não sei se eu passo. Eu estava com problema. Irmãos, ministros da técnica aí me ajudem, viu? Eu não sei se eu consegui passar tudo. Estava com um probleminha aqui, acho que não. Porque tá, para mim não está voltando aqui, mas tudo bem. Eu não sei, os meninos da técnica, não sei se conseguem ali. Júnior, me ajuda. Muito bem, muito bom. Igor, eu acho que nas próximas lâminas a gente faz uma diferenciação do novo para o antigo. E lá eu acho que eu coloquei uma coisa assim do que mudou, certo? Então você vai entender facilmente o que é o antes e o depois. Porque alguns desses ritos realmente terminaram em Cristo. Cumpriu-se em Cristo, né? Mas não, assim, não, os elementos a gente traz até hoje, mas o fazejamento se torna diferente por conta da obra de Cristo, tá certo? Eu acho que nas próximas lâminas respondo, mas se não responder, por favor, fala. Deu certo? Ok. Descobrimos o defeito. Está entre aqui a tela e o homem. Eu. Vamos lá, né? Irmãos, então vamos lá. Alguns fundamentos que devem ser refletidos por todos nós que compomos a Igreja do Senhor, especialmente por todos aqueles que conduzem o povo, né? Então, qual a importância, né? Qual a importância do papel do dirigente de culto? Então, nós já falamos aqui algumas coisas, né? Tá? Falamos dessa seriedade, dessa autoridade, né? E como se deve, como ele deve se preparar para o momento? Ou será que não precisa? Né? Ou será que não precisa desse preparo? Não é verdade? Existem situações inusitadas, viu, irmão? Já acontece, sim, pode acontecer que por alguma razão o dirigente não veio, aí tem que realmente fazer aquela liturgia assim, né? Improvisar e não tem jeito, né? Isso acontece, né? Acontece sim, pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas nós estamos falando do tempo de preparo. Se eu tenho tempo de preparo para fazer isso, será que cabe, tá certo, o papel de não me preparar para aquilo ali, tá certo? Aí chega no domingo apressadamente para poder fazê-lo. Não esqueça, é a sua participação. É você enquanto dirigente do culto. Então, se é você que vai fazer aquela parte ali, evidentemente, você o prepara ser, né? Então, o papel dele é diferente do pregador, do ministério de louvor. Quais os atos do culto ele deve estar atento? Isso é interessante, irmãos, que está na direção também é estar atento ao que está acontecendo nesse ambiente. Tá? Então, vamos ver bem detalhadamente, mas a direção do culto, como já falamos, é aquela pessoa que vai fazer o culto andar. Mas pode acontecer situações, né, dentro do salão que ela tem que estar atenta também, para que ela possa dar o encaminhamento das coisas. Por exemplo, alguém pode ter algum problema de saúde, alguém pode passar mal? Pode. Pode. É verdade? E ali ele prontamente e discretamente direcionar alguém, como diz o pastor, né? Corretamente. As pessoas estão no púlpito ali para ajudarem no culto. Né? Então, se a pessoa está dirigindo ali, acontece qualquer coisa, ele chama alguém para alguém resolver, ele continua, né? E quanto mais discreto possível for, melhor. Certo? Mais discreto possível. Já vi situações aqui de tempo atrás, Manelito, né? Que é cadeira de plástico, eu vi cadeira quebrar ali, entendeu? E a irmã no chão, se está até lá. Já vimos bêbado entrando aqui, né? Pessoa dirigindo, né?
E aí o que você faz? Aí você tem que tomar, alguém tem que tomar a rédea ali, olha, cuida disso aqui, e você continua, irmão. Você não vai parar o culto porque um bêbado entrou. Tá? Mas chamar alguém para tomar conta daquilo ali. Para isso tem pessoas no culto para auxiliar aquele momento ali, né? Uma dor diácono, entendeu? Se possível, lá duas toras de homem, né? Grandão, né? Para tomar conta, né? Porque demônio sai de duas coisas, uma na porrada, na pancada, né? E outra na oração, porque tem demônio que é sem vergonha. Não é verdade? Já vi demônio aqui que só foi chamar a polícia e foi embora, não apareceu mais. Né? Tem uns casos particulares. E aí você tem que ter essa habilidade para perceber o que é que precisa estar acontecendo ali também. Perceba como é a responsabilidade, né, irmão? Veja como a direção do culto não é só você estar com um papelzinho litúrgico ali para seguir aquele, né, que está escrito. Mas você tem que ter toda uma ambiência do que está se passando ali. Tá? Até mesmo para trazer, vamos ver lá na frente, mas até para trazer às vezes um pouco de calma às pessoas. Às vezes você pode perceber que está conversando muito. Aí você tem que ter uma habilidade de fazer algo, de chamar atenção tranquilamente para trazer a atenção das pessoas aonde? A esse momento de culto. Veja, irmão, como tem muito o que fazer, né? Dirigir o culto não é só dirigir o culto. É você estar atento a todos os elementos constitutivos ali de que você está conduzindo aquele momento ali, né? Vamos lá. O dirigente também precisa do apoio das pessoas para o bom andamento do culto. Falei agora, né? Sabendo todos que devemos fazer com temor e tremor diante do Senhor, né? Tá certo? Isso aí tem que estar muito na nossa mente. Aí, vamos lá. Vamos lá, agora eu quero opiniões aí. Que beleza, chegou o momento legal de tomar água. Quero ouvir sua opinião. Cite algumas responsabilidades inerentes a dirigente de culto. E eu estou falando de ações, irmãos, de atitudes, e não do que está sendo feito ou do que foi feito. Tá certo? Então, do que você acha que pode acontecer no culto, é só para opinião aqui, para a gente poder conversar, tá certo? Ok? E construir, é como eu disse, a gente desconstrói e reconstrói, se for o caso, né? Se tiver certo, vamos embora, né? Mas senão vamos reconstruir. Isso é interessante, né? E então, cadê o nosso microfone, Júnior? Quem é o primeiro aí? Cite algumas responsabilidades, ou uma que seja inerentes à função do dirigente do culto. O que não pode faltar na atitude dele, ou nele próprio, né? Que seja. Bora lá. Chegou o meu diácono Jonas ali. E aí, irmãos? Eu vou ter que chamar a porra da alfabética ou como é que a gente faz? Diga, sim, irmão, pronto, aí. Pastor, para ser escolhido, como já é escolhido um dirigente, em primeiro de tudo tem que ter compromisso. Compromisso. Muito bem, obrigado. Postura, muito bem. Outra pessoa aí. Responsabilidade. Ela pescou ali, viu? Mas tudo bem, vale. Ali, irmão, ó, Igor. Obrigado, querido. Planejamento. Quem não se planeja, quem se planeja sofre menos. Isso. Muito bem, muito bem. Muito bem. Quero dizer mais, Raimundo? Ter fé. Ok, muito bem. Muito bem, é isso aí, né? Querem falar mais? Entendeu? Eu acho que tem que estar em comunhão com Deus e com a igreja também, né? Comunhão com Deus e com a igreja, muito bem. Vocês estão bem, viu? Estão bem antenados aqui, viu? Muito bem. Ser pontual. Ser pontual. Muito bem, certo, legal. Isso. É. Alguém mais? Tudo bem? Oi, sim. Ter sempre o cuidado de linkar o programa com a palavra
E ter aquele cuidado também de sempre procurar os grupos com bem antecedência, né? O pastor falou no início, sugerir canções, se for o caso. E acontecer uma sugestão que seja logo no início do mês. Eu vou dirigir no último domingo do mês, então no primeiro domingo já procuro o grupo, né? Porque é interessante quando sugere, mas não é interessante quando sugere em cima da hora, né? Esses cuidados são interessantes. Muito bem. Muito bem. Linkar, né? A programação toda, né? Muito bem. Oi. O que mais? Oi. Eu presto atenção muito assim, o pregador, o dirigente, que não são todos, mas alguns, eles não iniciam com a oração. A oração é o essencial principalmente para quem está recebendo a mensagem, né? Tem irmão que começa o culto, não inicia com a oração e às vezes também esquece até de encerrar com a oração, né? Pastor Jorge, Oi, sim. me lembrei de um detalhe importante. Nós dirigentes devemos nos lembrar que nós não somos os pregadores. Sim. Isso é muito importante também. Exato. Tem alguma... Eu gostei de todos, obrigado. Mas eu vou aproveitar aqui de volta para tratar de um assunto aqui. O que vocês acham? Sinceros. Tem algo no culto que às vezes está demais, que pode ser demais? E o que é no culto que nunca é demais? Não, eu perguntei primeiro o que é no culto que pode ser demais. O que é? Diga aí. Hã? Pode falar, tem coragem, pode falar. Você é demorada, é? Certo. Naquele tempo era 4 horas de pregação, viu? Era. E começava às 5 da manhã e até meio-dia, viu? Não, tudo bem. Não, mas tudo bem, você está certa. Mas não vamos falar isso mais na frente, obrigado. É porque está no tema, viu? Obrigado, você está certa. Eu quero saber o que é uma coisa que é demais, irmão. Nada demais? Você está no culto e tem gente conversando. Certo, muito bem. Irmão, vamos lá. Aí eu vou dar a minha opinião, viu? Que é opinião, né? Liturgia. Irmão, você começar um culto 8 da noite e levar até 11h30 da noite, como já vimos, entendeu? E aqui na crítica. E tá 80% da música, 10% de pregação, ninguém aguenta. A música pode ser demais. Certo? Às vezes você põe no culto o quê? Todas as bandas cantam, aí tem coreografia, crianças, adultos, não sei o que e tal. Né? Aí quando o pastor vai pregar, irmão, 10 da noite. Amigo, aí a pregação é cansativa. É verdade? É verdade. Agora tem uma coisa que realmente nunca é demais. Qual é? Oração. A oração. Bote 5, 10, 15 oração no culto, mas pode botar. Falar com Deus é demais? Não. Às vezes acontece, viu, Givalda? Realmente, às vezes acontece. De ter, ou não se começa com oração, ou tem pouca oração. Oração, irmão, nunca é demais. Vai chamar para a leitura bíblica, oração. O grupo vai cantar, oração. Chamar as crianças, oração. Mensagem, oração. Terminou, oração. Vai sair, vai terminar, oração e bênção. Perceba, a oração no culto nunca é demais. Mas o dirigente tem que estar atento para que tem coisas na liturgia, está entendendo? Que nós não estamos gravando não, porque pode falar, entendeu? Eu não estou preocupado com o microfone às vezes, porque não está sendo gravado, né? Perdão, está gravado, mas não está ao vivo, ok? Liga aí. Às vezes tem os louvores, as crianças se apresentam, aí tem a pregação. Depois da pregação, outra pregação. A gente já está cansado. Tudo bem que vai falar de Deus, mas eu acho que tem um negócio que fica meio
precisa melhorar isso. Certo. Eu acho, Natan, se não me engano... Peraí. Pronto, que legal. Semana que vem não percam. Olha que legal, né? Dando spoiler aí, viu? Semana que vem não percam a escola dominical. Se Deus quiser, estaremos viajando. Já falei até com o pastor. Se tudo der certo, né? Se for da vontade do Senhor. Não estarei aqui. Mas domingo que vem é a pregação no culto. O pastor Daniel vai estar ministrando aí. E vocês estão oportunados de conversar, né? Tá certo? Então não vou tocar nesse assunto porque já é tema da lição, ok? Pregação. Hoje nós estamos falando só de direção, né? Direção no culto, né? Então o nosso comportamento enquanto dirigentes de culto, do culto, né? Ok? Mas muito bem, gostei das opiniões aí. E lembrando, viu? Por isso que aproveitei muito o modo que Givaldo deu ali. Porque, irmãos, tem coisa que no culto nunca é demais. Tá certo? E, se possível, né, ainda acrescento o seguinte, a oração naquele exato momento. Por exemplo, dirigentes, né? Sugestão, né? E orientação. Toda oração de início de culto é chamada oração invocatória, não é? Então, irmãos, procure, essa é a orientação, né, irmão, viu? Quem está dizendo que está acontecendo isso, que o irmão está errado, está certo. Não, estamos estudando a liturgia cultica, né? Então, assim, toda a oração convém que inicial tem que ser invocatória, tá? E ali também inclui, evidentemente, o perdão dos pecados. Afinal, vocês vamos ver aqui, lá desde o Antigo Testamento, isso não mudou, você adentra a presença de Deus e pede perdão a Ele para que esteja na sua presença, cara. Está entendendo? Você não vai chegando e orando como se nada tivesse acontecido. Você chega pedindo perdão dos seus pecados, tá? Clamando a presença de Deus. Ele é onipresente? É. Mas quando você chama a presença de Deus, você está dizendo, olha, eu quero que o Senhor escute a minha oração. Deus está presente independente da sua, da minha, da nossa vontade. Ele está presente em qualquer lugar. Ou onde Ele quer estar, né? Mas a presença dEle, quando eu chamo, é para que Ele escute. Eu estou disposto a ouvi-lo, né? Tá certo? Eu estou disposto, eu não quero a oração quebrantada. Por isso a oração invocatória, né? Recebe, Senhor, porque eu estou trazendo essa oferta para o Senhor. Ele sabe, mas Ele quer que a gente confesse, né? E que seja direcional. Eu estou trazendo isso para o Senhor. É como se fosse assim, mal exemplificando. Eu vim porque minha mãe me mandou. Eu vim porque meus pais vieram, para não ficar sozinho em casa, eu vim aqui. Não é assim, tá? Eu trouxe a minha oferta, Senhor, recebe. Só que antes de receber a oferta e dar a minha oferta, eu tenho que, evidentemente, me posicionar quanto ao pecado, né? Certo? Ok? Para frente, né? Vamos ver se a gente não está certo aqui com esse negócio. Vamos lá, irmãos. Culto coletivo, né? Júnior, eu estou brigando com esse negócio, viu? Opa, foi demais. O culto coletivo quase que inevitavelmente pressupõe dirigentes e dirigidos. É isso aqui, né, irmão? Alguém dirige e alguém está sendo dirigido, não é verdade? Por quê? Porque nós vamos ver cultos que são individuais e cultos coletivos. Já vimos aqui lições passadas, né? Então, quem é o dirigente do culto, irmão? É aquela pessoa que precisa organizar o culto, suas partes e atividades, para que as pessoas possam seguir o que é proposto. Não é verdade? Então, está implícito dizer que na hora da liturgia não entra aquela situação, não deve, né, irmão? Está certo? Não vamos também amarrar e parafusar, que pode acontecer situações de mudança ali, segundo a direção, né, da igreja necessária. Mas normalmente não se cabe mudança ali, certo? Já falamos disso aqui no passado, né? Você está com a liturgia, de repente aparece algum testemunho assim de última hora. Por exemplo, irmãos, só para dar um exemplo aqui, não estou dizendo que acontece, é o que aconteceu, mas só um exemplo. Aí você está fugindo, né, ao que está proposto, não é verdade? Então convém que alguém, no caso ali, a direção da igreja, o pastor da igreja,
converse com o irmão e autorize ou não aquela mudança ali. Certo? Mas, no geral, ela segue uma linha sem alteração. Porque isso demonstra, sobretudo, o que, irmãos? Organização, né? Organização. E como disse a irmã ali, não só quem vai dirigir, mas quem vai participar, chega cedo também. Porque na hora de chamar, coisa chata ali, o dirigente, né, entendeu? Fulano veio, e aí a banda chegou, as crianças vão participar mesmo, irmã, já estão na linha. Veja a preocupação, né? Então todo mundo tem a sua responsabilidade, e o dirigente faz o quê? Só vai tocar ali o culto para que aconteça, né? Então, a função dele, né, é justamente organizar todas as suas partes para que as pessoas possam seguir exatamente o que é proposto, né? Ok? Vamos lá. Igor Laus, vamos ver aqui como era lá, mais ou menos, viu, irmãos? No Antigo Testamento, nós vamos entrar no detalhe. Estamos lendo agora, né? Não precisamos falar com detalhes, porque estamos lendo aí. Mas, no geral, nós vamos falar como era exatamente. E vamos lembrar, irmãos, que desde lá, vem nos trazendo a responsabilidade, principalmente. E nunca nos esquecermos de que estamos na presença de Deus. Então, se lá era feito de um jeito, e hoje fazemos diferente, até de uma forma mais dinâmica, certo? A questão da responsabilidade, da autoridade, tá? Não deixou de existir. Ok? A prática, alguma coisa assim. E vamos ver por quê, né? Bom, então eu coloquei ali junto papéis de sacerdote e levitas. Você sabe que o papel do levita, a gente está vendo, inclusive, que ele é complementar. O sacerdote tem a sua função específica, não é? E o sacerdote, e tinha também os levitas que eram ajudadores. Então eu coloquei todo mundo ali como dirigente, certo? Porque ele também, o levita, ele tinha função de direção, né? Certo? Naquilo que cabia ao sacerdote, era o sacerdote, sacrifícios, entrar santo dos santos e tal. E o levita tinha sua participação também. Então, no geral, colocamos aqui para o nosso aprendizado, tá bom? Então, eles eram os organizadores e mediadores da adoração. Então, Igor, a gente vai aprender que quando a pessoa é imbuída daquilo, né, autorizada por aquilo, ela tem a sua função específica. Então, só quem podia fazer aquilo eram os levitas e sacerdotes. Só. Cuidava do tabernáculo, quem limpava, tá entendendo? Se precisava mover a quem fazia, ninguém mais tocava, ninguém. Por quê? Porque eles eram imbuídos da autoridade para fazer aquilo ali. Tá certo? Tinha outras funções a serem executadas que outras pessoas faziam. Mas aquela só podia ser feita por sacerdote ou levita. Ninguém mais. Tá? Cuidavam da casa de Deus. É quem apresentava os sacrifícios, viu? Então perceba, Igor, que a gente está trazendo esse ensino. Deus pega um povo com a mente zerada, sem noção nenhuma do que é culto, o que é adoração, exemplos pagãos, como se faziam. Então é que ele faz o quê? Ele está formatando a mente das pessoas, né? E colocando ali a forma de fazer. Então, nesse ensino, Igor, a gente traz de lá até hoje. Está entendendo? Então, assim, a forma de fazer mudou. Por exemplo, sacrifício. A gente sabe que o sacrifício é Cristo. Uma vez feito o sacrifício, nós vamos falar no instante, nós temos hoje o sacerdócio universal. Não precisamos mais de sacerdote, de papa, de não sei mais quem, para entrar na presença de Deus. Não existe isso. Tá? Mas perceba, a prática continua sendo a mesma, não a forma de execução. Tá certo? Cuida do templo, a apresentação de sacrifício, né? Que aí nós vamos ver o que? Em Cristo Jesus, viu? Vamos falar daqui a pouco mais propriedade disso. Intermediação da presença divina. Com Jesus, fim desse ministério. Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. E aí nós vamos conhecer o sacerdócio universal dos crentes, tá? Onde nós temos essa liberdade de nos achegarmos à presença de Deus. Ok? Lideravam o povo para o louvor, eram os guardas do tabernáculo e do templo, certo? Então ele sabia que era a função dele, e se era a função dele, era para executar com todo o primor, tá certo? Responsabilidade com a santidade,
Enquanto o profeta era o porta-voz de Deus, o sacerdote, e chamamos então aqui de dirigente, representava o povo diante de Deus. Olha que responsabilidade temos nas mãos quando estamos dirigindo o trabalho, né? Não faça, portanto, né? Eu não estou dizendo que isso é feito, mas não façam, portanto, de qualquer jeito. Porque, olha, perceba, você está na função ali, bota entre aspas, do sacerdócio, está entendendo? De fazer aquele contato, de trazer, tá certo? Aquele momento glorioso para as pessoas também e para a pessoa de Deus. É como se, aquela comunicação que se faz entre a igreja e a presença do Senhor. Olha que responsabilidade tão grande. Lógico que vamos conhecer o culto individual, cada qual vai trazer o seu, entendeu? Mas estamos falando do papel de direção, irmão, entendeu? Direção. Miremos hoje somente na questão da direção. E não do culto pessoal, tá certo? Mas na direção. É a responsabilidade. Então, ó, o sacerdote, ali era o profeta, era o porta-voz de Deus. O sacerdote representava o povo diante de Deus. A partir do instante, irmão, que você está dirigindo e que você diz, vamos cantar isso, vamos ler tal texto, o irmão tal hora, olha como você está sendo esse canal de comunicação, tá certo? Entre a igreja e Deus, certo? Você pode, o dirigente, ele pode perceber a igreja que está devagar, no marasmo, e trazer talvez até um momento ali de uma música, ou uma palavra que possa, tá entendendo? Levantar, digamos assim, no bom sentido, o espírito das pessoas. Está entendendo? Veja que o papel de direção, ela é de responsabilidade e também não deixa de ter sua complexidade, né? No Novo Testamento, doutor Igor Laus, e para cá, a gente percebe, vejamos, algumas práticas vão deixar de existir, principalmente o que eu falei do sacerdócio, né? Principalmente. Mas, como disse a irmã, acho que você falou também, essa irmã falou ali, revestida da autoridade, da função de conduzir o povo à presença de Deus. Por que ele é revestido ali? Porque naquele momento em que ele está falando, que ele está fazendo, alguém deu autoridade a ele para fazê-lo, né? Evidentemente que é em segundo inspiração, a segundo também responsabilidade dele, né, irmão? Tá certo? A conduta. O pastor não vai colocar uma pessoa que não tem uma boa conduta para dirigir. Uma pessoa que não tenha um envolvimento com a própria igreja. Porque, eu não sei se eu coloquei ali está ali tá dizendo também, certo? Então, irmãos, naquele momento ele é revestido de... Quando o pastor diz assim, a Neidinha, a irmã Neidinha hoje está na direção do culto, ela recebeu autoridade para fazer aquilo ali. Ou seja, não é com a pessoa que levanta a saída dali que vai dizer, eu vou dirigir hoje. Não, Neidinha vai, eu não queria que Neidinha dirigisse, não. Eu queria que tal pessoa... Não é assim, irmão, que funciona, né? Tem que ter uma autoridade constituída e essa autoridade, evidentemente, vai permitir que alguém faça aquilo ali, né? Diga. Pastor Jorge, você falou aí exatamente o que eu estava pensando, mas é uma coisa que vem de mim. Você citou o nome de Neidinha e sinto eu que quando ela está ali na direção, ela tem aquele brilho do Senhor, sabe? Eu, por exemplo, me sinto muito feliz em vê-la ali em cima como dirigente, né? E não por pessoa, que eu sei que tem pessoas que é capacitado para estar ali dirigindo, mas Neidinha tem uma comunicação muito forte. Quando ela está ali, eu não sei, eu estou falando por mim, eu sinto uma paz tão grande e é muito bom. Fico feliz por vê-la ali na direção. Amém. Obrigado, irmã. Bom, então, irmãos, a gente tem ali 2 Pedro, né? 1 Pedro 2:9, o sacerdócio real, né? Então, nós temos todos hoje essa condição de entrarmos à presença do Senhor. Então, isso aí é aquela mudança, né, do Antigo para o Novo Testamento, viu? Até os dias atuais. Ele é um servidor, né? Porque servos de Jesus, às vezes todos somos,
mas servo que serve não são todos. Não é verdade? Então ali, doutor Jurandir, eles estão só em direção de culto, viu? Não é só da vida cotidiana do crente, não. Ali ele tem que estar sabendo, tá, que ele está servindo. Ele está servindo, com a bandeja na mão e trazendo a oferta, né, dele para o culto, tá certo? Organizado, né? Como disse a irmã ali, vida devocional, tá certo? Vida devocional. Eu já vi uns vídeos aí, irmão, que o pastor foi pregar, não sabia onde é que estava o texto. Meu Jesus do céu. Nem ele achou. Estava tentando ler a Bíblia, vamos ler aqui e tal, para cá e para lá, e nada de achar. E eu esperando, né? Esperando, né? Aí, como o vídeo é curto, né? Na internet, os vídeos são curtos, né? Eu quero saber onde é que isso vai dar. Irmão, ele não achou o texto, não. Aí ele acabou falando de boca ali, sabe? Um texto que estava e não estava lá, estava em outro canto. Então, irmão, se ele não faz devocional, se ele não tem vida devocional, de leitura, né? De oração, aí não dá, né, irmão? Porque até no mesmo momento ali, que você está dirigindo, você vai precisar, em algum momento, tá certo? De mais força, ou mais conhecimento para somente fazer liturgia, tá? Envolvimento com a congregação. Aí é interessante, claro que, e vai ser assim, que o dirigente conheça a congregação, né? Tá certo? Vamos lá, vai que chega aqui um irmão, um primo meu, né? Só um exemplo, né, irmão? Não acontece não, mas chega um primo meu, ele lá de São Paulo, não, vou botar aqui no Amazonas, que eu não tenho primo no Amazonas não, eu acho. Então chega um primo do Amazonas, você é pastor, é crente, não sei o que lá, chega aqui, eu digo, pastor, cara, é bom. Bota ele para dirigir o culto, é um homem espiritual. Pensa, é um homem de Deus. É tampa. Bota o homem para dirigir. Ele gosta de fazer isso. É um presbítero, é um homem maravilhoso. Aí ele vai dirigir aqui o culto. Não conhece ninguém, irmão. Nunca veio na igreja. Não sabe a necessidade de ninguém. Não sabe a forma de culto. Não sabe o tempo que leva. Não sabe se as pessoas oram aqui, quem pode chamar para orar, quem não. Quem pode não, quem não. Aí vai ficar o quê, irmão? Perdidão. Até nas orações ele não vai nem saber o que dizer. Quando eu falo isso, que tema ele vai chamar para a oração, entendeu? Então, ele tem que estar envolvido com congregação, até para perceber as necessidades que a congregação tem, não somente na sua vida, como porventura, irmão, naquele momento do culto. Tá? Naquele momento do culto. Ela vai pagar mais caro hoje, viu? É porque o senhor falou e eu tinha falo com o Gilberto. Gente, pela primeira vez eu vou ler a Bíblia toda. Estou com muita dificuldade, é justamente onde o pastor está falando aí, né? Eu passei de Êxodo, né, Levítico e Número, mas eu disse, Gilberto, que repete muito, às vezes eu me confundo. Eu digo, meu Deus, acho que eu já passei por aqui. Aí volto para ler o capítulo seguinte e relata as mesmas coisas, né? Que o sacrifício que eles faziam pelo povo, né? E aquilo me deixa meio complicada na minha mente. Eu digo, meu Deus, está repetindo tudo que eu li no capítulo anterior. E, pastor, rapidinho, o senhor falou assim, mas a Assembleia de Deus, ela tem o hábito de dar oportunidade às pessoas. E sempre que eu e o Gilberto estamos lá no interior de Conceição do Coité, que eu sou daquela região, no Juazeirinho, a gente visita a Assembleia de Deus, que meu sobrinho, minha sobrinha, é membro de lá. E sempre que nós estamos lá, nós vamos. E aí, às vezes, eu vou na minha mente, já falei com o Gilberto, tomara que ele não me dê oportunidade, eu só quero ouvir. Entendeu, pastor? E, incrível que pareça, era um período junino, que a gente vai, encontra a família toda lá. Eles vão para algumas festas e eu e o Gilberto acompanhamos eles e vão para a igreja.
Pastor, nesse dia o pregador não foi e eu não disse nada a Gilberto e também fiquei para mim. Falei assim para mim, ô Senhor, eu nem li a palavra tem uns 2 dias, não tive tempo, eu não quero oportunidade. Eu falei para mim e a Deus, não relatei com Gilberto. Ele também disse que tinha falo também, que não queria essa oportunidade. Mas pastor, quando chegamos na igreja, que a dirigente começou a orar, falar, e ela demorando, e falando, e olhada, e o pregador não veio. O pregador não veio, e ela conhece um pouco a gente por conta do meu sobrinho, que é membro de lá há muitos anos, e aí ela falou assim, meus irmãos, o pregador não veio, e nós vamos chamar um irmão aqui que visita e tal. Quem vai ser o pregador de hoje à noite? Foi Gilberto. Pastor, eu fiquei. Aí ela disse, também eu vou chamar a irmãzinha, a tia de Sandro, para louvar. Aí eu disse, Jesus, meu Deus, eis-me aqui, mas não era isso que eu pedi. Eu disse que eu não estava para, né? Aí fiquei pensando, Deus, eu vou orar e vou falar o quê? Eu vou louvar o quê? Aí o Senhor vai falando ao coração, né? E eu disse, e agora? Eu falo o quê? Playback e tal. Aí fui lá e falei, irmã, eu quero ajuda, viu? Porque eu me pegou despreparado. Não, irmão, o Senhor vai falar. Realmente, o Senhor falou. Pelo menos eu louvei. E Gilberto levou a palavra nesse dia. Moral da história, tinha sempre uma mensagem preparada, né? Tá vendo? Dizia um pastor, né? Tem um pastor que disse até aqui, né? O pastor chegou para ele, não sei, acho que é de Luz de Jubileu, é lá do Rio de Janeiro. Aí ele disse, o pastor chegou para ele e disse assim, olha, fui convidado para pastorear a igreja de São Paulo, uma igreja tal assim assada, entendeu? E aí, o que é que o pastor acha? Ele disse, rapaz, vai lá, faz sua mala, prega aquela mensagem que você sabe pregar mesmo, entendeu? Aquela única que você prega bem e leva. Então leva, tem uma no bolso ali, sabe, irmão? E se prepara, o que é que eu estou dizendo, irmão? Você se prepara porque pode acontecer. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Passamos por essas situações várias vezes, viu? Você está ali dirigindo e olha, se o pregador não veio, dá 6, 6h20, 6h30, 6h40, aí você começa logo aqui, ó, irmão. O Senhor fala, abençoa, Senhor, é hoje. Viu? É isso aí, né? Submisso à palavra e à igreja, né, irmão? Então, essa é a condição, submisso à palavra e à igreja. Tá? Isso são condições básicas, evidentemente, para ser chamado, ok? Perguntas que não se calam, né? Opa, vamos lá. Para onde estamos conduzindo o povo de Deus? Veja que responsabilidade, né? A direção do culto. Então, ali no chegar, no arrear das malas, você já diz o que veio, né? Como diz a irmã Divaldo ali, já começou, não teve oração, já entendeu? E tal, e segue o culto sem oração. Você está dando um norte ali meio esquisitão, né? Não é verdade? Para onde estamos conduzindo a congregação? Estamos falando de quem, irmão? Dirigente, viu? Eu, dirigente, ok? Eu, dirigente do culto. Então, isso é muito importante porque ali, naquele momento, não está percebendo e ali a pessoa não chegou, o pastor não chegou. Duas coisas eu queria chamar a atenção, né? Primeira, não demonstre pânico na medida do possível, né? Então, se você está dirigindo e percebeu que o pastor não chegou, o pregador não veio, isso acontece às vezes com congregação, né? A igreja maior, geralmente, já tem mais um apoio, né? Mas vamos tratar, não entre em pânico, ou não demonstre, porque senão você se perde, né? Não se perde. E é procurar mesmo ajuda ali e ser sincero, né? Tinha a orientação do Espírito Santo, irmão, e aí, quem vai, Senhor? Gilberto, então é você, tá? Ok? E outra coisa, sabe, irmãos, não acontece muito no nosso meio, mas a gente ainda vê muito aí fora, nós ainda estamos, tá? Há termos que hoje em dia a gente não mais se dirige às pessoas. Me perdoe o que se falou, para tomar como exemplo. Não o que você disse, não foi o que você disse, né? Mas eles vão chamar a irmãzinha ali para orar. Não é irmãzinha, tá? Nem que ela seja anã, não é irmãzinha.
tá? Ela é uma irmã, ok? Então esses termos assim que classificam ou identificam uma pessoa, tem alguns termos que hoje em dia não se usam mais, né? Tá certo? Tá certo? Uma oraçãozinha, vamos ouvir uma oraçãozinha pelo irmão, não é assim. A oração é oração, irmão, tá? Irmãozinho não existe mais, é irmão. Irmã, tá certo? Entendeu? Essas coisas minutivas não se pegam bem nos tempos de hoje, tá certo? Então presta muita atenção nisso, né? Tá aqui, vamos lá. Então, como estamos fazendo isso? É para a nossa meditação, né, irmãos? Tem uma reflexão. Como é que eu estou dirigindo o culto mesmo, né? Como é que nós estamos aqui conduzindo o povo de Deus? Como estamos fazendo isso? O dirigente conduz a congregação para onde ele mesmo... Olha que coisa interessante, viu? O dirigente conduz a congregação para onde ele mesmo está indo. Para onde é, irmãos? A presença do Senhor. Então ele não manda, ele vai e chama, né? Então ele está na presença de Deus, ele trouxe a sua oferta, e a oferta dele é aquele serviço ali, certo? Então ele está indo à presença de Deus e está também levando a congregação à presença de Deus. Soltou aqui. Júnior, me ajuda aqui, por favor. Eu preciso de 2 mãos aqui. Bota aqui, Gilberto, por favor. Só soltou. Tá? Passa para mim, por gentileza, antes de mais nada ali. Ok, irmãos? Então, o dirigente, ele tem essa capacidade ali. Passa para frente agora. Não, para frente, para frente. Isso, aí, próximo. Fundamento para reflexão, pode passar. Pode passar. Posso passar? Vai. Mais um, pronto. Consertou aí? Botou no lugar? Botou, obrigado. Alguém que cultua. Quem é o dirigente, então, irmãos? Ele é alguém que cultua. Né? Embora seja o ofício dele naquela noite, ele está cultuando a Deus. Né? Então ele está cultuando. Então é a oferta dele. Né? A oferta dele. É o serviço dele. Então, além de conduzir a congregação, no aspecto pessoal, ele está cultuando a Deus. Então ele não pode perder o raciocínio, a mente do que ele está fazendo. Tá? Ok? Para onde olhamos quando dirigimos o culto? Aí tem, como diz a revista aqui, irmãos, 2 situações. Tem aquelas igrejas, né, que adotam um sistema de direção virado para o altar, né? O dirigente vira para lá, né? O dirigente está todo mundo voltado para o altar, entendendo que a presença de Deus estaria, né, no altar. Então, em respeito, estaríamos voltados para o altar, ok? Inclusive o dirigente também. Isso também é a forma de direção. Nós não temos costume com isso, né? Aliás, muito pouco. Tá? Eu, particularmente, de várias igrejas que andei, eu nunca presenciei, tá? Certo? Mas é um elemento também, mas como eu disse, não adotamos essa forma aqui, ok? E direção também de frente para o público, tá? Isso é interessante, a revista que ele faz aqui, alguma comparação, inclusive ele diz assim, que não há, no entendimento, não há necessidade dessa direção voltada para o púlpito, tá? O altar, ok? Não há. E aí ele completa dizendo o seguinte, a nossa prática é nessa direção, olhando para o público, né? Olhando assim, e evidentemente, irmãos, quando a gente está fazendo isso, o autor da lição chama atenção para isso, e é interessante, nos traz também outras responsabilidades que não as espirituais, tá? Então, quando eu estou na direção, e principalmente da igreja, algumas práticas eu tenho que observar, né? É interessante que esteja, à medida do possível, apresentável, né? Tá certo?
Aí que você chegou aqui, o vento está batendo muito, o cabelo está parecendo um aruá. Está entendendo? Dá um jeitinho, né, irmão? Ali, ó. Você está na frente do povo. A roupa também, vestimento, né? Que seja adequada ao momento, né? Seja adequada ao momento. Então, assim, procure vestir-se adequada àquele momento ali. O conselho para crente é aquela história: se eu estou na presença de Deus e vindo, eu sou da nossa, né, Manolita conhece isso mais do que a minha, a nós, mas eu sou do tempo de Dona Quininha, que eu botava na igreja a melhor roupa que eu tinha. É verdade? A melhor roupa que eu tinha. Não sei se era mais bonita da igreja, não sei se era mais bonita da cidade, se era mais cara, não sei. Mas para mim, no meu guarda-roupa, era a mais bonita que eu tinha. Não estou falando de valores. Está entendendo? Então, quando eu vou dirigir, irmão, tá certo? Procure estar condizente com aquilo ali, com a presença de Deus, porque é a sua oferta. E aí vai, que não é praxe não, mas um conselho. Coloque o que você puder fazer de melhor. Sabe? Lembra daquele perfume, entendeu? Que você comprou, que é caro para burro, que você só usa uma vez por ano? Usa naquele dia ali. Talvez eu não sinta a diferença de uma alfazema para aquele perfume. Mas Deus vai saber que eu vou colocar esse aqui, porque hoje eu vou dirigir o culto do Senhor. Aquela roupa, tá entendendo? Você só usa no aniversário, então quando vai para casamento de primo que só tem uma vez por ano, naftalina está pegando ali. Dá uma lavadinha, passa, entendeu? É a sua melhor roupa, mas você sabe que é a melhor roupa que você tem. Certa vez eu, com uma irmã, não foi daqui não, viu? Eu tinha liberdade com isso, né? E falei, né? Ao irmão dirigia sandália de dedo. Não tem problema, irmão. Se o seu coração está limpo, e que você tá limpo diante do Senhor, não vai fazer diferença naquilo ali. Perceba. Certo? Mas eu disse para ele uma vez, olha, se esforce para fazer o melhor. Porque eu já vi nele, em outras situações, bem vestido. Aí para mim, causa estranheza. Eu vou num banco resolver uma coisa, eu boto sapato social, camisa, não sei como, aí eu vou dirigir aí o culto, eu vou de sandália, alpercata, não sei o quê, camisa de meia, alguma coisa está errada. No nosso entendimento daquilo que eu faço para Deus. Se vocês concordam ou não, irmão, fica tranquilo, viu? Estou dando a minha opinião. Eu falei para o irmão, e fiquei feliz que tempo depois, quando eu fui na igreja, ele estava de sapato. Olha que legal. Fiquei feliz da vida. Primeira coisa que eu olhei quando estava na frente foi assim, ó. Ó. Ele estava com um sapato lindo, brilhava, irmão, que era beleza. Ele está dirigindo o culto ao Senhor. Está entendendo? Agora, irmão, ali só tem aquilo, era assim mesmo, não tem outra. Irmão, não estou falando, está entendendo? Você pode botar só a melhor percada que tiver. O que eu estou dizendo? Você tem a ciência que você está dirigindo o culto ao Senhor. Então, se você está dirigindo o culto ao Senhor, faça o que melhor você puder fazer. Não só espiritualmente, como também na sua vida, mesmo material. Ok? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu concordo com o que Murilo, eu chamo Murilo porque somos das antigas, mas é o pastor. Ele é mais novo, é mais velho que eu, viu? Então, eu concordo e esclareço algo assim, acredito que é um esclarecimento, porque tem muitas pessoas que não têm tanta afinidade com o Senhor e bota a melhor roupa e tal, às vezes nem está sendo aquilo que o Senhor quer, não é? Então,
se formos pensar da seguinte forma: você que é uma pessoa tão dedicada, tão contrita com o Senhor, então você realmente tem que fazer o melhor, né? Que fique claro assim, né? Que há pessoas que são muitas voltadas assim à vaidade e tal, que não é o que o Senhor quer. Sempre bota o melhor relógio, a melhor volta de ouro e tal e tal. Por que não nós que temos essa intimidade com o Senhor, que reconhecemos e respeitamos, não apresentar o melhor para o Senhor? Mesmo porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que nosso corpo é habitat do Espírito Santo. Então, não precisa falar mais nada, né? Então, irmãos, o dirigente, como falamos aqui, ele é uma pessoa também que adora. Ele mesmo é adorador. Primeiro ele entrega a sua oferta, que é ele mesmo, para depois conduzir os irmãos. O dirigente não é o objeto do culto, tá certo? Não é o foco do culto, não é a estrela, não é o animador do auditório. Muito embora essa função, muito embora tenha função importante no trabalho do culto. Essa é uma linha muito tênue. Joaquim, aí vai, assim, irmãos, assim, me perdoe, assim, minha experiência enquanto eventos, né, que a gente recebe orientações, treinamentos e tudo mais e tal, aí passar o que eu aprendi, tá? Estar na frente significa observar também outras coisas. E aí o autor, estou falando isso porque a autor da lição chama atenção para isso. Aí eu vou dirigir. Nada em mim deve chamar mais atenção do que a liturgia. Você falou um cordão de ouro, que não, só citou, né? Aí eu boto naquele dia, o melhor que eu tenho um cordão de ouro daquele dia. Eu não tenho não, viu, irmão? Por favor. Viu? Mas é que tem um cordão de ouro que é um dedo de largura, com crucifixo, cravejado de diamante. Vou botar porque eu vou dirigir hoje. Aí eu boto a camisa até aqui, né? Com 6 botões, entendeu? Boto aqui, fica bem, entendeu? Aí eu tô lá, ó, entendeu? Ainda estico o peito para parecer um canário, né? Vou cantar, né? Irmão, nada deve chamar mais atenção do que o papel que você está lendo. A roupa é a melhor que você tiver. Agora também aí nós vamos para a experiência que eu falei do secular. Você também trabalha com comunicação. Roupa espalhafatosa, evite. Tá? Ou se for muito espalhafatosa, bota um blazerzinho por cima, principalmente mulher, né? Que gosta de tons, né? Cuidado, para não estar chamando mais atenção do que o que você tem que fazer. Tá? Roupas que marcam, evite, irmãos, em nome de Jesus. Evite. Principalmente, nem lá fora se cabe, irmão, sabe, entendeu? Eu tive um curso de mídia num dia desse aqui, que a pessoa chamava a atenção, inclusive mostrou exemplos, eu não vou fazer aqui, né? Porque são exemplos até que, assim, com gestos ou com postura, que pode suscitar um duplo efeito, não vou nem falar aqui, mas é preciso ter muita atenção com isso. Jamais uma roupa que marca, nem aqui na igreja, nem fora, aqui principalmente. Tá? Tubinho, roupinha, cuidado, irmão, irmã, né? Certo? Você vê nas redes aí, umas pastoras com uns tubinhos que Jesus Cristo. Calma, Natan, segura aí. Tá entendendo? Aí tem também, irmãos, aqueles irmãos, né? Irmãos, olha, essa é orientação, viu, irmão? Isso é orientação, por favor, não estamos reclamando de ninguém, mas estamos orientando, tá? Isso é orientação. Aí o seguinte, o irmão que é mais bombado, mais musculoso, barriguinha pode, irmão, barriguinha não tem jeito, né? Aqui é conquista ao longo do tempo, não se pode, né? Mas aquele irmão, se tiver meio bombadinho, meio musculoso, tá certo? Aí gosta de usar, você vê, irmão, você vê. A gente vai nos eventos aí afora, irmão, sabe? Que Jesus Cristo, sabe? Aí o blazerzinho por aqui, entendeu? Roupa apertada que faz pena. Irmão, na igreja não cabe isso. Tá? Então preste atenção, bota uma roupa que caiba no seu corpo, que tem o tamanho de você, tá certo? O seu tamanho normal, tá entendendo? Se ele é M, use M, nunca use P, tá certo? Para não aparecer demais. E se está muito espalhafatoso ali, joga um blazer por cima. Isso é orientação, viu, irmão? Por favor.
Porque a gente vê muito lá fora, né, entendeu? Assim, muita orientação nisso. E por que não faz assim às vezes na igreja? Não estou dizendo que não faz, irmãos, isso é orientação. Você vai sentar lá na frente, sente, cruze a perna direitinho, tá certo? Você vai nos ambientes assim, nas reuniões, que os homens são os mais espaçosos, né, Gilberto? Aí bota uma perna aqui, outra aqui, tá entendendo? Fica ali sentado desse jeito. Não, irmão, senta direitinho, tá? Ok? Tem umas regras de ética para essas coisas ali, tá bom? Sim, Natan primeiro, por favor. Não, eu estou Não, falando... Natan, isso aqui é... Irmã, olha, aqui não tem uma mulher, aqui tem, é por ordem. Não, Jorge, é porque eu lembrei dos cultos de missões, as roupas de missões. Tá bom, é o quê? Os cultos de missões, as roupas não são espalhafatosas? Vamos lá. Já tá vendo que eu disse? Não, pode falar sem, pode falar sem. Eu traduzo. Vamos prestar atenção. Natan, essa questão da roupa é muito cultural, né? Se você for lá na África, não tem jeito, não vá de paletó e gravata que você vai passar vergonha. Você é um estranho no ninho, né? E tem muita música, viu? Pensa num lugar que tem música. O povo lá é música com toda coisa. Dança, tambor e tudo mais, entendeu? Então é uma questão cultural, né? Como nós estamos tratando aqui de uma liturgia cultica e tradicional, né? Nós estamos falando, né? Então, estamos seguindo essa linha, entendeu? Mas a roupa, a vestimenta não é impeditivo para fazer ou não fazer o culto. Não é verdade, irmão? Tá certo? Então, você gosta justamente de... um missionário passou 20 anos na África, está com aquela roupa de lá, de Zimbábue. Paciência, né? Paciência, né? Tranquilo, entendeu? Isso são orientações gerais, né? Mas é claro que isso não é trilha, não é trilho, é trilha. Trilho você anda sem olhar para os lados, sem fazer nada. E trilha você segue até onde ela vai dar, não é verdade? Viu, irmão? Então, assim, tem que ter realmente esse cuidado. Isso é cuidado, viu, irmão? E aí entra de mim, porque é como eu digo, nada deve chamar mais atenção do que o objeto que eu estou fazendo ali. É assim também a música. Claro, a música é assim também a pregação, certo? Ah, pastor, o senhor pregou ótimo hoje. Aí eu fico preocupado. Tá certo? O foco não deve estar em mim, mas no que a pregação produziu em você, né? Tá certo? Eu sempre me preocupo, vamos chamar fulano de tal para pregar, porque ele, não sei. Diga, irmão. Você falou aí da música de chamar a atenção. Tem pessoas que cantam tão bem que elas fazem melismas, né? Aquelas coisas na voz. E em uma competição, por exemplo, ela ia se destacar bastante. Mas eu queria saber do culto. Eu tenho uma opinião, mas eu queria saber o que é que você acha. Às vezes a pessoa enfeita tanto que acaba que a pessoa fica, que legal, e perde o foco. É isso ou não? Ou a pessoa tem essa liberdade de enfeitar do jeito que ela quiser? A bermuda, irmã, eu não esqueci não, viu? É o seguinte, é como eu estou dizendo, às vezes é questão de orientação. Veja, você orientar não é reclamar, tá certo? Às vezes a pessoa não tem orientação para aquela situação, tá certo? A gente vê muito isso comumente, pessoa vir ainda à igreja de bermuda, não aqui, mas eu frequento a igreja que é pessoal de bermuda. Eu não vou deixar de pregar por causa daquilo. Nem acho também que ele está cultuando a Deus. Mas perceba, existe uma coisa que se chama de orientação para aquilo ali. Tá certo? Aí entra muita questão de hoje, sabe, irmão, que aí é um problema, que assim, nosso tempo e geração está muito acostumado à falta de ordem, de ética e de direcionamentos. Tá certo? Eu sou de um tempo que na repartição você só entrava de paletó e gravata. Ainda hoje tem lugar que você só entra assim. Eu duvido que você entre na repartição pública aqui da Receita Federal e vá de bermuda. Você não entra, não. Mas isso é o quê? Orientação, não é? Então, assim, com jeito, com cuidado, com estudo, aí você vai, né? Calma, você vai orientando as pessoas tá certo?
Mas se ela continuar a vida de bermuda, irmão, amém. Ela vai para o céu, ela não tem essa questão, não. Pois é, mas isso é a orientação, né? Nós temos que saber diferenciar os locais onde frequentamos. Isso se chama de educar. Todo ambiente, obrigado, irmão, todo ambiente pede uma roupa. Todo ambiente pede uma roupa. Eu trabalho em banco. Eu sou do tempo que a camisa era aqui. Hoje nego já vi gente até com camisa de propaganda. E eu já falei. Eu disse, amigo, ó, com todo respeito, você está num banco, assim, assim, assado. Essa camisa não cabe aqui, não. Pode ficar com raiva de mim. Aí eu vou para o conselho de ética, está lá dizendo como é que é a vestimenta. Está entendendo? Porque lá tem uma regra para aquilo. Já vi no ambiente um colega com camisa de outra empresa. E que é isso? Como é que pode um negócio desse? Você está no banco tal, com camisa de outro banco? O que é isso, rapaz? Tem juízo, não? Está entendendo? Todo ambiente requer uma vestimenta. Música. Irmão, você não vai fugir do talento da pessoa. Você não vai fugir. Entendeu? Tem pessoas que sabem, tem voz que dominam e brincam com ela admiravelmente. Amém. Aí nós vamos para a mesma regra que os outros. Aquilo que eu faço, a minha habilidade, não deve chamar mais atenção do que o motivo do culto ali. A música a ser glorificada, a estrela chama-se Jesus Cristo. A partir do instante, eu falei de roupa, vamos falar da música. A partir do instante que a pessoa está ali por causa de Jorge Murilo, por causa da voz dele, aí é complicado. Eu tenho que ter, ó, botei ali, ó, é uma linha muito tênue, irmão, muito tênue, de eu saber como é que eu me comporto diante de Deus. Você falou um exemplo interessante. Eu estou lá na competição. Ali a competição é briga. Aqui a adoração é Deus. Aqui a estrela é Cristo. E eu tenho que ter essa consciência. Se eu estiver dirigindo, se eu estiver cantando, se eu estiver pregando, qualquer coisa além da adoração, Deus não vai receber. Naquele instante, simbolicamente, ele se afasta. O cantor está se acabando lá de cantar, e sobe, desce, entendeu? Parece um roxinol. Todo mundo ali olhando, olha que homem, olha que mulher cantando, olha que voz belíssima. Simbolicamente, Cristo levanta do banco e vai lá para trás, lá para fora. Não, eles estão fazendo culto estranho, culto ali para fulano de tal, não é para mim. Para mim, é voltado para mim. E eu olho o coração, entendeu? Então é uma linha muito tênue da apresentação, da roupa, do que eu quero, está entendendo? Do que eu faço. Porque Deus observa o meu coração, como eu estou fazendo ali. Agora, da minha parte é ter. Certo? Amém? Ok? Assim a roupa também, né? Terminamos por agora, pastor Daniel, você tem uma missão muito grande na semana que vem, que é na semana, nós vamos falar da pregação do culto, mas se o pastor quiser continuar, porque não terminamos, viu? E semana que vem eu falei que vamos estar fora, né? Mas fica à vontade, pastor, viu? É o senhor que manda, quiser que continue depois, amém? O que o senhor determinar para a gente está tudo legal. Quiser juntar as duas, né? Até foi tratado aqui, mas o de semana que vem é sobre pregação. Então o pastor fica à vontade. Irmãos, tudo bem por enquanto? Então o pastor Daniel, semana que vem, com a graça de Deus, vai estar com os irmãos, dando prosseguimento e encerramento aí na lição. Nós já passamos da metade, pastor, entendeu? Estamos aqui na sala na aplicação, né? E foi muito interessante, viu? E tragam, evidentemente, a postura. Estou dizendo, viu, pastor, assim, nós já discutimos semana retrasada algumas práticas, mas hoje estamos naquele direcionamento mesmo, só de orientação, de sugestão, nada de exemplos que possam vir a chocar com o que a gente normalmente faz, né? Ou seja, no sentido de construção, o que está sendo muito interessante, né? Eu acho que foi assim que se deu hoje, né? Ok, irmãos? Então, se Deus quiser, vamos continuar aí com a direção do pastor, ok? Deus nos abençoe. Amém.